Vamos falar agora sobre um caso ocorrido em Goiânia, em que lá a Justiça determinou a migração de um plano de saúde com coparticipação para a modalidade sem coparticipação, solicitada inclusive em favor de uma criança portadora de síndrome de Down e de transtorno espectro autista. Vamos entender tudo isso? Eu vou trazer o Leandro Santiago ao vivo agora, para que o Leandro possa explicar para a gente como é que as pessoas prejudicadas podem também buscar esse direito, já que já há, então, essa chamada jurisprudência, meu querido Leandro Santiago. O que é que tem que acontecer? Uma forma também da Justiça determinar que quem é a autoridade nessa situação do que precisa e do que não precisa é o médico, né? Exatamente, viu, Wilson? Mas nesse caso, esse caso de Goiânia, ele tem uma especificidade, porque o plano alegou que não tinha esse outro plano para oferecer, mas depois se descobriu-se que tinha sim. E no caso, como você falou, era uma criança com síndrome de Down. Para falar sobre isso, estou aqui com o Dr. Juliano Pessoa. Doutor, o plano, inclusive, fazia esse tipo de migração, só que nesse caso ele resolveu não fazer, o que caracteriza discriminação, né? Explica pra gente. Boa tarde quem nos assiste. Veja só, na realidade, Leandro, você tocou num ponto interessante. Não há uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, da operadora oferecer todos os tipos de planos que existem disponíveis no mercado. Ela tem a sua liberdade de organizar os seus produtos. Por outro lado, se ela tem no seu portfólio esse tipo de plano, ela não pode oferecer a determinado beneficiário e a outro ela dizer que não tem. Foi isso que aconteceu neste caso concreto e o Poder Judiciário determinou a migração deste paciente para um plano sem coparticipação. A família pleiteou isso junto à operadora, ela disse que não dispunha desse tipo de plano e, de forma documental, a família conseguiu comprovar no processo judicial que a empresa ofertava esse tipo de plano a outros clientes. Então, ou seja, isso é o que se chama de seleção de risco. Então, eu quero ofertar esse plano a determinado beneficiário porque eu acredito que ele não me trará prejuízo. Este que eu acredito que me trará, eu vou omitir essa informação. Então, é esse tipo de conduta discriminatória que se coibiu no caso concreto e se determinou a migração imediata desse paciente sob pena de multa diária, inclusive, por descumprimento. Para casos onde você não tem um paciente como esse, que é especial, como é que é a migração? Pode ser feita a migração? Quais são as circunstâncias? Pode sim, veja, se a operadora dispuser no seu portfólio desse tipo de plano, o beneficiário pode requerer a sua migração para esse outro formato. Naturalmente deverá haver algum tipo de modificação no valor que é pago na mensalidade, tudo isso é normal. O que não se concebe, como nós falamos, é a omissão desse tipo de formato de plano, caso ela propague e ofereça esse plano no mercado em geral. Ela não pode simplesmente omitir por um perfil específico. A legislação que versa sobre a regulamentação desse mercado é muito clara no sentido de dizer que os beneficiários não podem ser discriminados por questão de idade, por alguma patologia que ele tem ou por alguma condição, como é o caso dessa criança. Então, ou seja, não existe esse tipo de conduta de forma aceitável no mercado. E é isso que o Poder Judiciário visa coibir. Em inúmeros casos nós temos nesse sentido e foi o que aconteceu nesse caso concreto. Então, acontecendo na prática, o que é que a gente recomenda, Leandro? Entre em contato diretamente com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Abre uma reclamação em face daquela operadora, relata à agência o que é que a operadora está fazendo naquele caso concreto. E aí, mais uma vez, a gente destaca também aqui para quem nos assiste a importância de você se documentar. Grava uma ligação, fala pelo WhatsApp, junta algum documento, alguma propaganda, de repente, daquela operadora ofertando isso para o mercado e, no seu caso, ela disse que não dispõe. Então, ou seja, se municia de toda a documentação necessária, que foi o que essa família fez no caso concreto, que demonstrou claramente que a operadora, sim, ofertava esse plano, esse formato de plano para o mercado e para aquele beneficiário é que ela dizia que não tinha. Então, isso acontecendo, a probabilidade de se conseguir êxito é bastante grande. Tá certo. Obrigado pelas informações. A gente sabe muito bem, muitas vezes, né, Wilson, como é que essa relação entre planos e o paciente é complicada. Então, como disse agora o doutor Juliano, quanto mais informação você tiver, mais se cercar de informação, melhor. Volto com você. Muito bem, Leandro. Deixa eu aproveitar aqui para a gente poder entender também o seguinte. Tem a coparticipação e também o plano comum, né, sem a coparticipação. Nesse caso aí, perguntar ao doutor Juliano, por que a pessoa quis essa mudança? É questões dos valores, é isso? Porque uma pessoa, por exemplo, com espectro autista e também síndrome de Down precisa de atendimento multidisciplinar. E essa questão da coparticipação tem encarecido e muito para essas pessoas que precisam ter esse tratamento. Por isso que essa família, então, eu quero, no meu entendimento, talvez seja isso. E eu queria que o doutor Juliano Pessoa explicasse que se foi por isso que a família, então, pediu para poder voltar, então, para o plano anterior e não na coparticipação, Leandro.
O Wilson está perguntando sobre o motivo da migração desse plano. Por que foi que a família pediu essa mudança? Ótimo, veja só isso. A família tem, na realidade, um plano com coparticipação. Então, diante da necessidade dessa criança, que necessita naturalmente se submeter a inúmeras terapias mensalmente, isso traz um custo adicional que pesou no orçamento dessa família. Então, a família requereu a operadora, ou seja, ela achou melhor aumentar um pouco o valor da sua mensalidade e migrar para um plano sem coparticipação, que existe no mercado ainda. E a operadora disse que não dispunha mais desse plano e somente tinha com coparticipação. E aí a família, fazendo a sua pesquisa de mercado, verificou que a mesma operadora ofertava no mercado o plano sem coparticipação. E foi isso que ela levou ao Poder Judiciário, demonstrando claramente que se tratava da mesma operadora, oferecendo o produto que ela omitiu no caso daquele paciente, e aí conseguiu reverter no Poder Judiciário. Então é importantíssimo que, em esses casos, realmente se busque essa documentação, como nós falamos, Luiz, para poder demonstrar claramente que a operadora está tendo uma prática abusiva e discriminatória que é vedada pela legislação. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Esclarecido, né, Wilson? Volto com você.